Oi, você vem sempre por aqui? Toda quinta-feira. A gente sempre começa aqui falando sobre o universo feminino e hoje eu dei uma respirada. A gente teve uma conversa aqui com a Ju, Karine e Juliana e a gente resolveu trazer aqui para a mesa, que é seja você mesma. A gente sempre fala isso, seja você mesma. Tá, quem sou eu? E aí, para ilustrar um pouco esse momento nosso de reflexão, vou trazer aqui uma frase da Brené Brown, que o livro que eu li dela chama A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom, recomendo demais, tá? Pertencer é ser aceita por quem você é, mas muitas das vezes trocamos isso por ser quem precisamos ser para sermos aceitas. E aqui eu vou dar uma respirada. Seja bem-vinda. Se é a primeira vez que você está nesse papo de quinta, porque a gente começou pesado, porque aqui é aquela conversa que não cabe no Instagram. Aqui a gente traz as nossas reflexões sobre o universo feminino, o trabalho. Então, se você está vindo por aqui, já segue o Caju. Vai lá comentar de onde você veio. A gente é multiplataforma. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no WhatsApp. Então, uma hora a gente se encontra e aqui é essa conversa. O que é a gente se encolher para caber? Essa frase dela traz muito essa reflexão para mim, que é a gente se torna aquilo que é esperado. A gente tem um papel a desempenhar, a gente tem um roteiro que está pré-determinado, em que em algum momento vira verdade para nós. Então eu sempre me pego nisso. Eu sei quem eu sou, mas quando me fala que eu tenho que me apresentar tirando o trabalho, tirando a família, tirando... Se eu não sou minha família, eu não sou meu filho, eu não sou meu trabalho, o que sobra de mim? E aí sobra coisas que são consideradas fúteis. Sobra a música que eu gosto de ouvir, sobra o que eu gosto de fazer no lazer, sobra as coisas que eu acredito, sobra o que eu acho bonito. Sobra também os defeitos. Porque é isso, né? Você saber quem você é também diz sobre o que você acha que é de ponto forte e o que é de ponto fraco. E assim, gente, vamos ser muito sincera. Ser adulto, uma das dores de ser adulto é entender que tudo é muito complexo. Você falar que determinada característica é qualidade ou defeito é muito simplório. Porque pode ser qualidade num momento e pode ser defeito em outro. Ser ansiosa, lembra do Divertidamente? A ansiedade, ser ansiosa, muitas das vezes te coloca para planejar planos B, C e D, porque pode ser bom. A vida adulta você está prevenido. A vida adulta é feita de imprevistos. Vamos lá, se isso acontecer, eu tenho aqui. Se isso acontecer, eu tenho lá. Mas e a ansiedade maior, mais robusta, mais generalizada, aquela que começa a te colocar no lugar de prever catástrofes que não vão acontecer? Isso aí, eu vou seguindo divertidamente, porque é muito ilustrativo, né? Que a alegria que é posto como uma qualidade, né? Todo mundo, ela atrapalha todo ela filme. Cara, tem um momento que ela sozinha muito. Não dá conta da complexidade que é viver. E esse falando dos defeitos, a Clarice Lispector falou isso, né? Tem uma frase que eu não vou citar textualmente, mas ela fala que cortar os próprios defeitos é perigoso, porque nunca sabe qual sustenta a personalidade. E aí, nisso, eu acho que o maior dos aprendizados que eu tenho, Ju, assim, chegando nos 40, fazendo revisão de vida, é que entre o sim e o não, tem uma régua. Entre o certo e o errado, tem uma régua. É literalmente entre o preto e o branco tem uma escala todinha de cinza. Tem. E a gente chegou nesse momento de conversa aqui, porque eu particularmente eu sempre que a gente grava um podcast, algum conteúdo, eu vou lá rever. Eu tinha muito esse receio de fazer isso. No começo eu não fazia, por medo, por autocrítica. Mas chegou um momento que eu falei, tá, preciso encarar, então bora lá. E aí eu fui vendo, e teve um que a gente começou a fazer, eu falei, nossa, mas eu fiquei muito bem nessa daqui, que orgulho dessa menina. Eu fiquei, cara, mas o que mudou? O que mudou do primeiro para esse de agora? E assim, dentre várias coisas que eu percebi, teve uma que foi muito impactante para mim, muito forte, que é a minha comunicação, ela tá mais direta. Parece que é como se eu tivesse conseguido elaborar frases melhores, frases mais prontas. E eu fiquei pensando, falei, nossa, minha comunicação tá mais direta. Aí você falou, não, o ouro é esse.
é ser quem você é, né? Eu falei, gente, tá, mas quem eu sou? Porque de repente eu percebi que eu vivi uma vida inteira tentando agradar. Eu vivi uma vida inteira tentando ser a menina que não dá trabalho, aquela que faz tudo certinho, aquela que segue o conforme. E quem eu sou nesse rolê, sendo que eu sempre agi a partir do que eu achei que as outras pessoas esperavam de mim? Isso fala muito de aparecer na internet, de às vezes falar coisa e ser mal vista, ser criticada, ou ser até mal interpretada. Porque a nossa comunicação, ela deixa de ser nossa. Isso, né? Quando a gente fala, a gente perde o domínio do que o outro vai entender. E eu sempre falo essa frase que é: fala algo que você sustenta depois. Por isso que é o seja você mesmo, saiu dessa frase. Porque se eu falo algo que eu acredito, o céu é azul. O céu é azul, para mim, em qualquer lugar. Eu posso falar isso de uma forma, de outra, e isso eu vou sustentar. E o dia que alguém me confrontar, falar como é que é, o céu é azul, eu tenho argumento, porque é realmente o que eu acredito. E quando eu começo a falar o que eu acho que querem ouvir, eu não tenho domínio da argumentação. Não. Aí vem a segunda camada, porque, né, a vida é um espectro. A segunda camada é: talvez não gostem do que eu vou falar. Gente, não gosta. Jesus era perfeito, olha o que fizeram com ele. E aí a gente tem esta barreira que é: e se não gostarem de mim? E aí, fazendo esse recorte bem pequenininho da rede social, se não gostam de mim, não me acompanham, deixam de seguir, 2 caminhos: ou eu perco público e venda, ou eu viro um meme de chacota. Talvez o medo de ser ridícula, para nossa geração, seja o que bate mais. A gente tem muito medo de ser ridícula. Essa palavra, ela é até a sonoridade dela, né? A gente tem medo de ser ridícula, a gente tem medo de dar uma opinião que seja mal interpretada, a gente tem medo de aparecer no vídeo e parecer que está performando, a gente tem medo quando alguém fala assim: ai, tá blogueirinha, hein? E isso me faz pensar no quanto... E aí, gente, não tem como. A gente precisa falar do recorte da mulher. Porque a mulher tem que ser a perfeita. A mulher é que geralmente não dá trabalho, é a responsável. Eu levantando o dedinho porque eu não posso esquecer isso. É a que faz bem feito, é a compreensiva, é a que arruma a cama, entendeu? Então, assim, não tem como a gente pensar sobre isso, sobre esse medo de ser ridículo, sem pensar nesse medo de ser perfeita e que pesa muito mais para a mulher, não tem como. Eu vi uma matéria falando, batendo na autoestima masculina, né? Que a gente vira e mexe cai nesse assunto. É porque 83% dos homens entrevistados falaram que acreditam que são capazes de pousar um avião sem nunca ter pousado. O cara não sabe nem estacionar a porra do carro. E ele acredita que num momento de tensão, o piloto sumiu, ele consegue... Isso. E aí a gente tá aqui fazendo um monte de coisa e não acreditando naquela vaga de emprego, por exemplo. Eu acho que eu não preencho todos os requisitos. Inclusive, isso é um dado que eu li no LinkedIn, que os homens acabam ocupando mais cargos também, não é só por isso, porque eles olham a vaga, se a vaga bater 50% com o que eles têm de capacidade, eles já se candidatam. E a mulher espera bater entre 85% e 90%. Então, com essa capacidade de se arriscar mais, de não estar sendo esperado a perfeição deles, eles estão indo, gente, eles estão... A outra também, que eles... eu não sei, mais de 90% dos homens acham que jogaria melhor que os jogadores da seleção. Tipo assim, jogadores profissionais, que vivem pra isso. Mas eles, o Zé lá do Amador, que joga lá no Luizotti, ele acha que ele é melhor que qualquer um que tá lá na seleção brasileira. E essa autoestima, ela é construída para além de nós. E essa construção, ela é tão forte, que eu vou deixar linkado aqui depois, porque eu não vou saber os nomes direitinho. De um vídeo que eu vi no Instagram e de uma reportagem que eu li da BBC News sobre o ensino na Islândia. Em 1989, uma educadora, ela literalmente fez um experimento que foi dando tão certo que ele existe até hoje, com 89, hein? Ela separou a sala de menino e a sala de menina. E no começo ela foi muito criticada. Por quê? Não, mas você tá voltando na década passada, que fazia assim. Ela falou, não, calma.
Eu estou separando, mas eu estou intermediando essa separação. Então, quando está o grupo só de meninas, ela de alguma forma promove esse senso de arriscar, esse senso de liderança, esse senso de ir lá e brincar, de correr, de brincar de carrinho, de montar. E no fim do dia, ela junta menino e menina. Que interessante, eu vou fazer um link com vocês, ou consultora de imagem, que as roupas de menina não é feita para brincar igual de menino, né? Não é. E olha que loucura, gente, nós estamos falando de criança. E uma das coisas que o estudo dela mostra é que a gente acha que criança não entende as coisas, mas ela entende sim. Com 2 anos, a criança já entende o que é papel de homem e papel de mulher. E com 6 anos, 5, 6 anos, ela já repete isso. Pausa. Com 5 ou 6 anos, ela já repete isso. Olha como que é a construção desde muito na infância e o quanto essa mudança, ela é difícil. Ela vai ser demorada, eu tenho plena consciência disso. Mas é ter plena consciência que me faz falar o que está falando agora. Porque a gente precisa falar sobre, precisa discutir sobre. Você é mãe de menino. Isso, e eu vejo, nossa, eu falo assim, o que eu posso fazer pelo mundo é criar o meu menino. Mas eu tenho uma história para contar disso. Lá em casa eu tento não criar com gênero, né? É uma coisa da minha filosofia de vida, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, não, isso é coisa de ser humano. Ser humano, tudo bem. Num certo momento, Pedro tinha, acho que por volta de 4 anos, ele estava muito fascinado com Toy Story. Então ele tinha todos os personagens, à medida que a gente podia, a gente ia comprando todos. Naturalmente, ou não, porque ele é menino, nós compramos os homens primeiro, né? Veio o Andy, Buzz Lightyear, o cowboy, o cavalo, o senhor Batata. Chegou num momento que só faltava a menina, a pastorinha. Só ia faltar ela, e aí aquele negócio. Gente, ele tá no universo Toy Story, lá tem a Barbie, tem a pastorinha, tem a menina Cacau Girl. Compramos uma boneca para ele. No dia do brinquedo, que tem um dia na escola que pode levar o brinquedo, ele escolheu justo esse brinquedo. Eu, como mãe, não impedi, mas eu sabia que ia dar problema. Mas eu deixei ele levar. Ele levou, ele passou o dia inteiro com os meninos falando que era brinquedo de menina, que não era adequado, falaram um monte de coisa que eu não vou repetir. Quando eu voltei para buscar à noite, a professora, à tarde, né, no final do expediente lá, a professora me entregou e falou assim, olha, o Pedro Jorge está querendo levar esse brinquedo que não é dele. Aí eu falei, sim, é dele. Ah, porque é uma boneca e é porque as crianças gostam, eu achei que ele tinha pegado o brinquedo da coleguinha. E ele passou o dia inteiro falando para essa professora que o brinquedo era dele e ela não deixando, pelo fato dele ser um menino e estar com uma boneca. Recorte, isso foi quando? Foi 2020. Ontem. Isso foi 2020. E aí, isso me deu um negócio, na época o pai dele ainda falou, né, que também, não pode fazer. E aí eu vejo onde a gente foge da luta, e eu não tô criticando o pai dele, porque entendo o que é um menino preto chegar na creche com uma boneca. Então, o educar, e é isso, eu sou mãe de menino, ao mesmo tempo que eu quero ensinar o Pedro que ele e as meninas são qualquer um, é a mesma coisa, tudo pode, eu sei que ele sofre essa pressão externa, então em algum nível eu também tenho que protegê-lo. Sim, e tem que ensinar ele a se defender. Isso, porque outros... isso aqui é muito profundo, porque tem 2 enteadas também, então com as meninas e com os meninos, com o menino, eu tento falar igual. Mas eu sei que o mundo não fala, então eu também tento prevenir. Então eu tô sempre indo e voltando nessa corrida. Eu tô sempre indo e voltando. Porque um dia eu falei para as meninas, eu falei assim, meninas, eu queria falar para vocês, vá ver o mundo, vai explorar, põe a mochila nas costas, viaja. Mas eu tenho que falar que mulher sozinha passa muito perrengue. É perigoso, as pessoas não te respeitam. Então, se entrou no Uber, finge que tá falando com o namorado no carro. Quantos áudios tem disso na internet? E é horrível você saber que é assim. Ao mesmo tempo que eu falo pro Pedro, não siga ninguém. Estiver andando na rua, tem uma menina, não acelera o passo atrás dela. E esses dias aconteceu algo parecido na inocência dele. Ele voltando da escola e tinha uma menina. E aí ele foi andando, só que ele queria chegar mais rápido em casa, acelerou o passo e a menina correu. E aí ele me contou. E eu falei, então, o seu papel no mundo é saber, meu filho, que você sempre vai inspirar medo nas pessoas. Você é homem, você é grande, você vai ser um adulto forte. E as meninas vão ter medo de você.
Não, e essa questão que você falou, né? Eu falo para as meninas irem conhecerem o mundo. Gente, a coisa que eu mais acredito é justamente isso. Você não tem que ficar gastando tempo com coisa que você não gosta. Você não tem que gastar tempo em processos que podem ser simples. Para mim, a consultoria de imagem entra exatamente nesse lugar. Enquanto muita gente acha que pensar na imagem é fútil, eu penso que é justamente o que sustenta a minha autoestima, o que sustenta o meu negócio e o que sustenta a minha imagem para eu estar bem em todos os compromissos que eu quiser durante o dia. Porque eu quero aproveitar, sim, as oportunidades que a vida me dá, e eu quero entrar, sim, de cabeça erguida, ocupando o espaço que me cabe, e não diminuindo para me encaixar. Esse de diminuir para se encaixar, eu vou trazer aqui falas que a gente escuta e vai naturalizando. Mulher não sabe dirigir, se você for muito inteligente, você não casa. Você tem que diminuir um pouco a sua voz, não pode falar alto, não pode gargalhar. Batom vermelho, então, Deus me livre. Então, essas coisas vêm de coisas que estão muito arraigadas em nós. A gente falou sobre isso no episódio anterior. Mulher não sai de cabelo molhado. Isso. Mulher não sai de cabelo molhado. E aí você fica aí sabendo o que é, porque, enfim. Nessa construção toda, tem uma fala que é engraçada, porque assim, se a gente desce aqui, vamos dizer, a gente tá andando na rua, aí a gente vai olhar e falar assim, lá vai uma mulher sozinha. Se vai nós duas, vai falar, lá vai duas mulheres sozinhas. Duas mulheres não faz companhia para a sociedade. Aí se vai nós duas com um homem, lá vai duas mulheres acompanhadas. Uhum. E essa força, eu sinto que os homens não estão sabendo muito bem o que fazer com isso. E é um debate que vem crescendo porque como pode, né, algumas pessoas serem contra uma lei que protege as mulheres, com um argumento de agora eu não sei nem como é que eu faço, né, porque se eu for flertar com alguém vai falar que eu tô abusando. Meu amigo, se você não sabe a diferença de um flerte e de um abuso, você precisa estar preso. Porque é muito diferente. E aí começam a ver esse discurso, a mulher, ela não gosta de ser cortejada mais. Eu não posso nem convidar, né? Porque se eu falar que eu vou pagar, vou estar ofendendo a mulher que quer ser empoderada. E as frases vão se confundindo num nível tão covarde, que está fazendo com uma onda de conservadorismo venha muito forte, que quantas coisas a gente conquistou e tem o direito e hoje está retrocedendo, e o medo é o motriz, né, disso. Quanto mais medo, mais eu me encolho. Sim, porque a mulher, ela foi conquistando muita coisa. Então, hoje, a gente vive melhor do que as nossas mães, do que as nossas avós. Mas o homem hoje, ele não vive melhor que o avô dele. E ele chegou num lugar em que ele não sabe qual que é o papel dele mais. Porque tudo que ensinaram para ele, inclusive a própria geração dele, já não funciona mais. Aí ele vira e fala, tá, mas se isso não funciona, o que funciona então? E o que funciona, aí volta a pergunta, quem sou eu? Quem sou eu quando eu não estou desempenhando papéis? E aqui puxando para a nossa carga mental, e ela bate muito para as mulheres latinas, porque é uma questão que vem cultural, que nós somos responsáveis pelas crianças, pelos velhos e pelos doentes. Então, quando você vê uma configuração familiar onde uma pessoa adoeceu, quem vai ficar em casa para cuidar é a mulher. Se está numa situação em que tem uma criança que precisa de cuidado integral, que ela é muito pequena ainda, quem vai ficar em casa é a mulher. Uhum. Isso está fazendo a gente deixar para a hora que der nós mesmas. E isso reflete aqui muito, muito, muito no nosso trabalho. Porque se eu fico por último e eu não tenho recurso, eu não me arrumo. Se eu me deixo por último e eu estou muito cansada, eu não consigo gravar um story falando que eu vendo alguma coisa. E aí eu não gero renda. E aí continua circulando. Continua nessa dependência. Popularizou muito, né, nos últimos tempos a questão das mulheres serem esposa troféu. Isso é um debate muito longo, mas eu vou me ater só a este pedaço, que é quando você não tem poder de decisão, você passa por coisas que estão além do seu alcance. Então, se você está dependendo financeiramente
você não tem o poder de escolha. Literalmente, no nosso mundo, quem escolhe é quem paga. Então, neste momento em que as mulheres estão abrindo mão de carreira, abrindo mão de diploma, abrindo mão de sonhos, para viver este sonho da Disney, da mulher que casou e foi feliz para sempre, ela também está abrindo mão de várias outras decisões que vêm junto. A sua fala me lembrou de uma palestra que eu vi da Chimamanda. Ela é uma escritora recente, feminista, e no meio da palestra ela fala sobre essa questão da mulher usar a roupa para seduzir o marido, ou para fazer ele tomar decisões que ela gostaria. Se você pensar nessa situação, sob um certo aspecto, a mulher que está nessa situação, ela está usando o recurso que ela tem. Mas você já parou para pensar que no final das contas quem manda é o marido? Quem manda é quem paga a conta. Quem manda é o homem. E quanto que a gente abdica desse poder que está na sua mão, dessa independência que está na sua mão? O que você pode fazer com aquilo que você tem, sendo quem você é? Porque sim, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas questões, o que você sabe pode com toda certeza virar um negócio. Eu tenho certeza absoluta. Pode virar um negócio, você pode fazer alguma coisa que vai te render um dinheiro, sim, mas é aquilo. Você está onde na sua lista de prioridades? Se for a última, vai ficar difícil. E aí, outra coisa do egoísmo, que é por que a gente sente tanta culpa em se priorizar? Porque os homens, ia fazendo um recorte de gênero de novo, lá da infância, eles são estimulados a ter hobby, a ter outras coisas além do trabalho, a sair com os amigos, a ter toda a sua... E a gente se pega, mais uma vez em frase feita, que é mulher casada não tem amiga, você tem que organizar tudo primeiro. Recentemente tem aparecido uns conteúdos de mulheres mais velhas, que era uma bolha, né? Até porque elas não sabem mexer na internet, mas eu tô falando assim, uma galera de 60 a mais, que tá aparecendo muito mulheres assim, deixa a casa bagunçada e vai. Deixa a louça pra lavar e vai. Sai de casa, passa batom. O que me faz pensar muitas vezes, Ju, é que a gente tá há tantos anos encaixando em perfil, esperando que os outros saibam, ou que a gente tem aquela expectativa, e eu falo a verdade, eu nem sei se o outro tá esperando exatamente aquilo que a gente tá performando. Porque uma coisa é quem eu sou versus quem eu acho que esperam de mim. Não tem a ver necessariamente com o que esperam de mim. Às vezes eu tô só supondo na minha cabeça. Como, por exemplo, eu supor na minha cabeça que eu vou sair com uma roupa na rua e vão todo mundo olhar. Não, eu tive essa experiência na praia e ainda convidei a minha mãe para olhar. Eu falei, mãe, vou tirar a roupa, olha só o que vai acontecer, vou pôr biquíni, tô gordinha, vou pôr biquíni. Aí minha mãe, né, inocente, falou assim, quê? Aí eu tirei, nada. Porque na praia tinha tantas pessoas, corpos diversos, maiores, menores, mais celulite, menos celulite, cores diferentes. E aí aqui é um paradoxo da produção de conteúdo. Porque se por um lado eu tenho que recolher a insignificância de saber que eu não sou tão importante, e que o que eu postar é isso mesmo, muitas vezes não só passar por cima. De outro lado, eu preciso fazer um conteúdo bem feito, que me apresente, que o meu cliente saiba do que eu faço. Então a gente fica sempre nessa dualidade de ninguém vai assistir ou versus se assistir tá mal feito. Não, na imagem é a mesma coisa. Nossa, eu tenho a liberdade de usar o que eu quero porque ninguém vai ver. Mas eu tenho um negócio, será mesmo que ninguém vai ver o que eu estou usando? Será mesmo que ninguém vai analisar o que eu estou fazendo? E nisso aí, a pergunta que a gente mais responde aqui, mas eu vou deixar você responder, como é que eu faço para parecer competente? Olha só que competente é uma coisa muito abstrata. Não é nem bonita, é competente. Como é que eu faço ter valor? O que eu uso? Então, a competência, ela tá... Cara, se tivesse que resumir em uma palavra, assim, uma frase, a competência está na coerência. Se você fala alguma coisa, é isso mesmo que você faz? Porque a comunicação aqui, deixa eu puxar o seu lado, não é só o que você fala comunica. A imagem que você escolhe comunica. A música que você escolhe comunica. Então, tudo isso que você escolheu está comunicando a competência que você tem? Está comunicando o valor que você tem? Porque tem como.
Só a questão é que essa competência, ela não é um conceito único. Do tipo, existe esse molde aqui, eu vou catar esse moldezinho e colocar aqui que ele vai dar super certo. Não vai! Sabe o que é engraçado no conteúdo? É que a gente tem as questões das trends, né? São várias pessoas gravando o mesmo vídeo. Você vai só explicar. Recente que tá me tirando do sério. É o será? Não sei, eu acho que é que a pessoa fica dançando. Será? Dizem que eu sou competente. Será? E aí, vou pegar esse, porque essa tá bombando, eu também particularmente gosto. Mas sabe o que é que faz? A gente olhar algumas pessoas gravando e a gente ri, e outras pessoas gravam e a gente fala, meu Deus, que é isso? Mas é a coerência, porque se a pessoa tem um perfil descontraído, faz um vídeo dançando, é uma coisa. Se a pessoa é completamente introspectiva, faz um vídeo dançando, porque aquilo vai ter alcance, é outra. E aí você cai no buraco da viralização. Viralizar é a pior coisa que pode acontecer para quem trabalha na internet. Não cai nesse cursinho aí, tem um monte de gente ensinando como viralizar. E eu falo, meu amigo, pra quê? Porque você viraliza, se você é uma pessoa introspectiva, faz uma trend dessa e viraliza, esse pessoal chegou no seu perfil porque gostou daquilo ali. E nunca mais você vai entregar aquilo. Não é você? Não, essa trendzinha do será, foi interessante você falar isso, porque teve uma comediante que ela postou um vídeo desse que eu achei o máximo, inclusive curti, tá lá no meu histórico. Mas todos os outros que eu vi eu não gostei. Mas por quê? O perfil dela é de comédia. Ela fez comédia com o marido dela, porque ela já fica zoando ele sempre. Então, teve uma linha de raciocínio que seguiu. Agora, do Neida, sei lá, a cabeleireira, em quem eu confio meu cabelo, que se der ruim, vai demorar meses pra consertar, ela fazendo uma trend dessa, pulando lá. Que competência que você tá? Eu fico muito pensando nisso, e às vezes eu vejo algumas coisas e eu falo assim, nossa, era só um pouquinho de raciocínio e orientação, a pessoa não fazia. Porque você vem construindo, de novo na dualidade, ninguém liga, porém liga sim, se você faz uma coisa muito ruim, fica muito marcado. E aí a pessoa faz uma coisa totalmente diferente do que é ela, porque a gente está falando de seja você mesmo. Tudo bem que tem uma questão filosófica aqui, seja você mesmo, mas o seja você mesmo na coerência a pessoa vai te olhar, é você mesmo, é o jeito que você fala, é o seu linguajar, é o que você costuma, ela confia. Aí do nada a pessoa faz uma piada. E quer dizer então que eu nunca vou falar nada no meu perfil profissional? Não. Porque você não vai falar ou não vai fazer? Do jeito que eu falei, ficou ambíguo, né? Vou reformular. Então eu tenho um perfil profissional, não posso jamais postar um meme. Pode. Pode, se ele faz sentido para você. Aquilo você falaria na mesa de conversa? E se você falaria, posta. Numa mesa de negócios? Isso, você está numa reunião de negócios. Essa piadinha sairia da sua boca? Faz parte da sua personalidade? Então posta. Não, esse vídeo mesmo. Se a pessoa tem a orientação certa, ela pode fazer o vídeo e entrar na trend, mas faz do jeitinho dela. Você não precisa ficar lá pulando no meio do vídeo. Às vezes você só vai entrar e sair do vídeo. Já é um movimento. Já teve uma que também que tá junto, que é o do marketing desinteressado, que é tipo assim, eu faço consultoria demais, se você quiser vir. Se quiser comprar. Para quem trabalha com isso, a gente, por isso que eu falo que a gente tá falando de nós mesmos. Eu não sei se o meu cliente entende isso, eu acho que não. Porque eu tô falando entre empreendedoras. Toda empreendedora entende que às vezes eu tô no meio da correria do dia e tenho que gravar um vídeo. E eu vou fazer, ai meu Deus, é hora do vídeo? Mas o meu cliente sabe que é difícil gravar um vídeo? Sabe que eu parei a minha rotina para gravar? Então, às vezes a gente está postando alguma coisa que não conversa com o objetivo. Daqui, outra pergunta que eu sempre falo, seu perfil é para quê? Responde essa pergunta para você mesma. É para divertir? É para trabalhar? É para divulgar meu trabalho? É um álbum de família? É um registro de lazer? É de coisas que eu achei bonita? Porque se você souber responder isso, você vai saber se você posta ou não. Esse filtro fica muito mais fácil. O meu perfil é um álbum de família. Aí você pode postar sem medo, seu cachorro, seu papagaio, tá. E essa resposta faz uma conexão, acho que com o último podcast que a gente gravou, agora eu tô meio ruim de ordem. Você tá fazendo isso aqui para quê? O nosso desgaste mental em ficar na rede social. Porque se você responde esse para quê, essa funcionalidade, tá na função, não tá, tchau, obrigada. Vai gastar tempo com outra coisa, vai ocupar a sua mente com outra coisa que vai ser mais produtiva. E aí produtiva, eu não tô falando necessariamente de produzir algo que vai te dar dinheiro, mas
que vai te produzir um descanso mental. Gente, bebe água. Levanta e bebe um copo d'água. Vai, pronto. Aí, Ju, vou voltar aqui no Quem Sou Eu, porque isso vai fazer responder essa pergunta. Isso aqui tem a ver com quem sou eu? Tem a ver com o que eu acredito? Tem a ver com os meus valores? São perguntas que a gente talvez não sabe responder. Eu falo que é muito difícil. A gente chega na entrevista de emprego, né? Quem é você? Ai, meu Deus, vou responder o que eles querem. Que se eu falar que eu sou louca, problemática, cheia de paranoia na cabeça, eles não me contratam. Então, seja você mesmo. Vou citar a Lela de novo, porque eu vi isso no podcast dela. A Lela falou assim, seja você mesma, vai com calma. Pode ser sobre isso também. Porque o ser você mesmo também vem em camadas, porque tem o eu mesma do trabalho, tem o eu mesma mãe, tem o eu mesma amiga, tem o eu mesma esposa. São personas que a gente constrói que não quer dizer que quando eu não falo, por exemplo, não quer dizer que eu não estou sendo eu. Quer dizer que eu estou respeitando aquela persona. Então aqui, você ficou até agora esperando saber como é que é você mesma? Porque eu vou te decepcionar. Eu vou te decepcionar, porque, como ser você mesmo? E você vai ter uma receita? Não vai, aqui não vai. Não vai, e realmente a gente não tem, mas a gente tem um cafezinho gostoso para você sentar aqui com a gente e conversar sobre isso. E entender sobre caminhos possíveis que fazem sentido para você. E aí, o que eu falo, quando eu falo que é o que faz sentido para você, por exemplo, a Karine, pra mim, ela tá linda, super bem arrumada, super bem produzida e com a intenção de fazer esse podcast aqui. Se eu pegar esse look inteiro e colocar em mim, não vai rolar. Por quê? Porque não combina comigo. Então não adianta, não tem molde para você seguir, não tem fórmula mágica, mas tem caminhos possíveis, primeiros passos. E aqui é sobre isso, é sobre entender qual é a intenção que você quer e qual a melhor escolha dentro dessa intenção que você quer, a partir da comunicação, seja escrita, seja falada, seja escolhas de música, de imagem, e a comunicação na imagem, para que tudo isso esteja coerente. E, amigo, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você brilhe, eu quero que você ganhe o mundo. É assim. Exatamente, até porque mulheres, quando brilham, brilham as outras também. A gente vai juntas aqui no Caju. A gente tem deixado dos últimos episódios a música do episódio. Sim. E aí eu vou deixar a indicação aqui, que eu fiquei pensando sobre isso. E Engenheiros do Havaí, com Somos Quem Podemos Ser. Somos quem podemos ser, somos quem podemos ser. Isso, gente. Aí, pra ficar... Ficou suave, não ficou? Vou levar o clima pro momento Caju. Sabe aquele vídeo da Débora Seco que ela fala, eu queria ser tão mais, mas eu sou o que eu consigo? Eu me sinto eternamente a Débora Seco. Porque ela fala, eu queria ser mais, mas eu sou o que eu consigo ser. E é isso, a gente vai ser o que consegue ser, amiga. Você tá fazendo o seu melhor. Se a Débora Seco tá falando isso, o que resta pra mim? Hellis mortal. Aí sou eu que vou querer ser tudo. Ai, gente, para, você tá fazendo um ótimo trabalho. Se ninguém te falou isso, eu tô te falando, tá? Excelente. Seja você. Até quinta-feira. Até. Tchau.